Vou falar um pouco mais sobre as ferramentas de precisão, detalhando um pouco mais as funções de cada uma delas. Eu tenho aqui um desenho, só para a gente usar como exemplo, né? E vamos lembrar como é que funcionam as ferramentas. Bom, aqui eu tenho uma chave que liga e desliga as funções de precisão. Se eu clico com o botão direito aqui, eu posso ligar manualmente e deixar ativado permanentemente, né? Essas funções. Ou, para esse exemplo que eu vou fazer, eu vou optar por fazer o seguinte. Por exemplo, eu vou desenhar um círculo. Na hora de pegar, entrei no comando círculo. Na hora que ele pede o centro, se eu quiser, por exemplo, pegar esse centro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Shift, botão direito. Shift, botão direito, e aí eu escolho aqui, ó, Center. Para eu poder mostrar uma por uma e vocês entenderem como é que é o funcionamento geral. Então eu vou desligar a precisão aqui. Desliguei a precisão e vamos começar a ver uma por uma. Bom, vamos começar fazendo uma linha e vamos ver aqui, olha, endpoint. Endpoint pega a extremidade de uma linha ou de um arco. Então, ó, quando eu passo aqui, olha, ele pega o fim da linha ou de um arco se eu tiver desenhado. Então, tranquilo, peguei o fim, não tem problema nenhum. Eu posso pegar uma outra extremidade aqui, botão direito, endpoint, pego aqui, bem fácil. Outra precisão, vou fazer outra linha. Midpoint. Midpoint pega o meio de uma linha ou de um arco. Então, ó, eu passo o cursor, ele reconhece onde é o ponto médio dessa linha. Não funciona para círculos, né? Para arcos ele funciona. E no caso da... Se eu tentar pegar midpoint aqui, ó, midpoint de um círculo, aí não vai achar nada. Agora de uma linha ele já vai encontrar. Tá? Outra possibilidade. Vou desenhar outra linha. Intersection. Intersection pega o cruzamento entre dois objetos, entre uma linha e uma outra linha, ou uma linha e um círculo, qualquer objeto que se cruze com outro, ele identifica esse ponto de cruzamento e pega ali o ponto de cruzamento. Então, intersection funciona dessa maneira. Só que esse cruzamento tem que existir. Aparente intersection. O aparente intersection é como o intersection, só que quando você aciona aparente intersection, você tem que marcar dois objetos. Ó. Você marca um e marca outro. Ele vê onde seria o cruzamento imaginário entre os dois e começa o objeto naquele ponto imaginário do cruzamento dos dois. Também é bem tranquilo. Vou fazer uma outra linha. Extension. Extension é muito fácil de se usar. Você clica no comando e, por exemplo, indica um objeto, por exemplo, essa linha. Né? Essa linha, ele reconhece a direção que ela está e estende no sentido em que ela foi desenhada. Então, se eu passo, por exemplo, em cima dessa, ele entende que vai estender nesse sentido. Se eu passo em cima dessa aqui, ele entende que ele vai ter que seguir nesse sentido, no sentido dessa linha aqui, ó, detectou. Né? Sempre assim, você passa o cursor, ele detecta o fim da linha, ó, e ele estende. No caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma linha, vou até cancelar o comando e mostrar de novo para vocês entenderem bem. Eu entro no Line, eu vou pegar o Extension, então eu posso passar o cursor perto aqui, ele detecta, fica verde ali, tá vendo? E aí quando eu passo o cursor aqui em cima, ele detecta também essa, então ele vai levar até o ponto em que as duas se cruzariam. Dá um efeito parecido com o Intersect. Ele pega ali aquele ponto. Então o Extension é um comando também legal. Se você quiser fazer uma distância específica, vamos dizer, eu quero, saindo daqui, 10, continuando nesse sentido, 10 unidades. Então eu faço line, e aí eu pego aqui extension, passo o cursor aqui em cima até ele detectar, aí detectou, eu aponto na direção que eu quero e coloco lá 10. Né? Vou colocar 10 aqui no prompt. Pronto, ele jogou 10 na mesma direção que aquela linha continuaria e parou no ponto aqui. Então extension também é bem legal de usar. Center, pega o centro de um círculo, então não tem erro. Vou pegar outro center aqui, pegar o centro desse outro círculo, bem fácil. Quadrante. O quadrante, ele detecta os pontos que estão a 0, 90, 180 ou 270 graus em arcos e círculos. Eu posso pegar um quadrante aqui, posso pegar outro quadrante aqui. Notem que eu estou fazendo da maneira manual, né? Eu não estou deixando no automático, senão ele já detectaria automaticamente. Então o quadrante vai pegar esse tipo de ponto aqui. Outra função é a de tangente. A tangente é muito interessante. Eu entrei no comando line, tá?
E agora eu pego tangente e digo que a linha vai começar na tangente desse círculo. Olha, ela está começando na tangência, mas ela não sabe onde vai terminar. A tangente ela não tem um ponto exato. Ela vai ser definida de acordo com o ponto em que a linha terminar. Então, se eu terminar numa tangente aqui também, terminar aqui, olha, ele faz a linha tangenciando esse círculo e esse outro também. Então, fazer novamente, line, pego aqui tangente, passo aqui, ó, pego tangente de novo. Lembra que para pegar esse menu aqui eu estou apertando Shift e botão direito do mouse. Desenho aqui. Então, tangente é bem fácil de usar também, não tem segredo. Vou fazer outra linha, Shift, botão direito. Perpendicular. Perpendicular geralmente a gente usa depois de ter começado a linha. Então, vou fazer uma linha começando, por exemplo, aqui. Um ponto aqui, assim, aqui. Eu quero que ela chegue perpendicular a essa. Então, Shift, botão direito, perpendicular. E aí eu passo o cursor aqui, olha, ele detecta o ponto perpendicular. Aqui tem um ângulo de 90 exatamente. Se eu fizer uma linha começando aqui e pegar a função de perpendicular e apontar esse círculo, ó, ele encontra o ponto perpendicular a esse círculo. Então pode ser útil para diversas aplicações. Paralelo. Paralelo é muito interessante. Também é geralmente utilizado depois que a linha já foi começada. Então eu vou dar um exemplo. Vou fazer uma linha começando aqui. E aí, Shift, botão direito, paralelo. Paralelo, o que acontece? Eu passo o cursor em cima da linha que eu quero que seja paralela, e aí o movimento, ó, quando chega num ponto de ser paralela com essa linha que eu indiquei, a linha que eu comecei fica com uma referência verdinha ali. Então eu posso clicar e tenho certeza que ela vai estar perfeitamente paralela a essa. Se eu usar o perpendicular junto, né, posso continuar aqui e fazer um perpendicular para cá. Ó. Que interessante. Então dá para fazer uma brincadeira ali. Outra coisa, Node. Node, ele vai pegar um ponto. Então os pontos que eu desenhei, eu posso ligar um ponto com outro ponto usando a precisão de Node. Porque no ponto você não consegue trabalhar com outras precisões, né? Tem uma específica para ele. Então para ligar os pontos, você pode utilizar o Node. Insert. O insert é legal para você trabalhar com textos. Então você quer pegar o ponto de inserção do texto, ó. Saindo do ponto de inserção, no caso esse texto aqui ele é alinhado pelo lado esquerdo, por isso que o ponto de inserção está aqui, e também pontos de inserção de blocos, então também dá para trabalhar com essa precisão de Node, de insert. Finalmente, a nearest. A nearest é a seguinte, ela vai pegar um ponto qualquer no objeto, mas a única certeza que você vai ter é que esse ponto vai estar tocando no objeto. Então às vezes você precisa começar uma linha em qualquer ponto do objeto, desde que esteja tocando nele, não precisa ser exatamente no meio, nem no fim, nada disso. Você pode clicar um ponto aqui, olha, certeza que esse ponto está começando exatamente em cima dessa linha. Tá? Então, assim você garante alguma precisão. Enfim, bom, acho que esse é o geral das ferramentas de precisão. Tem uma grande utilidade nessas ferramentas, você vai conseguir resolver vários problemas só através delas, sem precisar fazer conta ou coisas do tipo. E aí espero que seja útil.